Paz de Cristo, amados. Hoje o tema do encerramento, desse tema que a gente teve no mês de dezembro é os deveres dos pais para os filhos, No caso hoje vou apresentar a visão de filho, Já que ainda não sou pai. Lá na primeira aula, que foi feita por Regis, ele colocou quais eram os deveres dos pais para os filhos. Vocês conseguem lembrar quais são alguns deles? Alguém consegue citar? Proteção. Como? Correção. Alguém lembra de mais algum? Alguém teve presente nas aulas? Eram 12, mas nem todos os 12 foram abordados nas aulas, A gente só conseguiu abordar, acho que 4, não foi? E aí, alguém lembra quais são os deveres? Ensinamento, exatamente. Vou facilitar aqui. Vou colocar aqui quais eram os 12 deveres. Era o dever de amar, de proteger, de alimentar, de educar, ensinar, orientar, corrigir, disciplinar, motivar, o dever ao lazer, o respeito e o exemplo. Eu acho interessante que, geralmente, a gente sempre vê muitas aulas mostrando quais são os deveres de filhos, para com os pais, E isso a gente vê refletido, inclusive, na lei, Nos 10 mandamentos tem um mandamento exclusivo só para o que o filho tem que fazer pelos seus pais para conseguir ter longos anos, E aí esse tema é interessante porque mostra um pouquinho o inverso, Quais são os deveres que os pais têm para os filhos. E antes de eu começar a abordar cada um desses pequenos temas nessa aula de encerramento, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que filhos representam para Deus. O que vocês acham que a entidade filho representa para Deus, o Senhor? Alguém tem ideia? O que é que a senhora acha? Sim, exatamente. E tem alguma palavra que vocês acham que representa filhos para Deus? No livro de Gênesis, capítulo 1, antes de falar dos humanos, Deus começa a fazer a criação do universo. E quando ele cria os animais, e as aves e os peixes, ele coloca essa passagem aqui no versículo 22 do capítulo 1. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Na Bíblia, a primeira bênção que é criada não é para nós humanos, é para os animais, e é a bênção da fertilidade e da multiplicação. Ou seja, Deus vê a fertilidade e a multiplicação, os filhos, como uma bênção. Mas ele não deixa isso só isolado para os animais, não. No versículo 28, depois de criar o homem, ele também fala que Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, Deus também leva essa bênção para todos os humanos. Ou seja, a primeira bênção e a representação de filhos para Deus é a de bênção, Então, o filho, que disciplinado ou indisciplinado, bom ou mal, lá no início, ele é uma bênção para Deus. Ele representa uma bênção para o Senhor. E aí eu tenho outra pergunta também. Por que Deus quer que nós tenhamos filhos? Ele deu essa bênção, Ele deu esse presente para a gente. Mas por que que a gente usufrua desse presente de ter filhos, na medida do possível? Alguém tem ideia? Eita, rapidinho, Hildo. Pode falar. Sim, você coparticipar, desse projeto de criação, Hildo? Sim, a preservação biológica, dos seres humanos na Terra. Mais alguém tem ideia de por que Deus? Muito bem. E eu separei um texto lá em Salmos 78, para quem quiser acompanhar na sua versão, que diz assim: povo meu, no versículo 1, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não esconderemos dos nossos filhos
contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que as ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus e gente de espírito infiel. Então é justamente isso. Quando Deus ele quer que tenhamos filhos, justamente porque ele quer que essa seja uma das formas de propagação do evangelho de geração em geração. É claro que quando a gente vai ao trabalho e evangeliza no trabalho, vai na rua, evangeliza na rua, nosso propósito é que aquela pessoa seja cristã, e para Deus é que essa pessoa cristã consiga abençoar todas as gerações dele também com o cristianismo, né? Isso é bem interessante, né? O Deus da gente, ele abençoa a gente com a possibilidade, né, com a fertilidade de multiplicar-se, e ele também quer que nós usemos dessa bênção para poder levar o cristianismo para frente, né? Para que a gente sempre fale das maravilhas e dos feitos louváveis do Senhor, no versículo 4, mas que também a gente siga a lei e obedeça tudo que ele ordenou lá no passado com Moisés, né? E é assim que a gente vai se manter sempre com um povo que continua seguindo a Deus. Então essa é a importância tão grande dos filhos, né, para o cristianismo e para Deus. Alguém conhece essa entidade aqui? Alguém tem ideia de quem é? Alguém sabe o nome dessa estátua? Baal, quem foi que falou? Não é Baal não, mas é próximo. Alguém tem ideia o nome dele? Esse aqui é uma entidade, é um deus falso, né? De D minúsculo, que é um dos falsos deuses mais citado na Bíblia. Ele é citado 8 vezes. Ele tem 3 nomes. Claro que ele é falso, né? Ele não existe. Ele é uma criação de um povo que eram os amonitas, que são... Oi? Não, ele em si não aparece em Ruth com o nome oficial dele. Mas assim, esse ser foi gerado pelos amonitas, né? Os filhos de Amon, que descendem de Ló, ou seja, que se desviaram. E eles criaram essa entidade que é uma das entidades mais odiadas por Deus, com o nome de Moloque, né? Ou Molquim. E o ritual de Moloque era justamente o de sacrificar o seu próprio filho em fogo para essa entidade. Então veja que se Deus coloca tanta importância nos filhos da igreja, é óbvio que Satanás não ia deixar isso impune. Com certeza, Deus, colocando um propósito dos filhos de ir disseminando o evangelho, Satanás iria querer atacar essa instituição. E ele ataca e vai continuar atacando. E ele ataca desde sentidos bizonhos como sacrifício humano, até como coisas mais simples, né? De afastar do evangelho, ou de levar para cá, ou a fazer coisas que desagradam a Deus. Os filhos, nós, sempre vamos ser atacados por Satanás. Sempre. Independente. E é interessante essa entidade, esse Deus falso, né? Porque era uma entidade tão odiada por Deus que ele fez questão de colocar na lei. Ele especifica na lei que quem oferecesse culto a Moloque teria como recompensa a morte, né? E a gente vê até hoje em dia pessoas fazendo culto a Moloque. Tem vários artistas em show que colocam na parte de trás dos seus shows símbolos que levam à adoração de Moloque. Mas não são só pessoas estranhas e que estão fora da igreja que fazem adoração a Moloque. E isso é tão importante para a gente não achar, né? Isso é tão bizarro, né? Como quem é que sacrificaria seu próprio filho, né? Quem é da igreja nunca faria isso. E aí a gente tem que ficar muito atento a isso, porque o rei mais sábio que se tem ideia na história da Bíblia foi Salomão. Ele casou-se com filhas dos amonitas,
E antes de morrer, ele construiu um templo para essa entidade, na frente do templo de Deus. Veja que ousadia. Ou seja, ele que construiu, né, que teve o propósito de construir o templo de Deus, Satanás foi lá e conseguiu convencer ele a também construir um templo a um dos deuses falsos mais odiados por Deus. E esse templo ele só veio ser destruído por Josias. Ou seja, passaram-se várias gerações depois de Salomão, até um rei nascer com o propósito de retornar a Bíblia para dentro do templo e de destruir esse templo tão bizarro, né? Em Jeremias ele até cita uma indignação falando para o povo de Deus de que ele nunca falou para alguém servir culto a Moloque, né? Então é interessante esse Deus falso, porque ele mostra o propósito de Satanás de sempre atacar e destruir os nossos filhos, né? E aí eu trago essa reflexão desde o propósito de Deus, da bênção, do porquê Deus quer que nós tenhamos filhos, para nós casais que ainda não temos, e também para vocês casais que já têm filhos, justamente para a gente refletir o quão importante é a gente ter em mente os deveres que os pais têm para nós, filhos, né? Porque esses deveres, no fim, são sempre para manter a gente em prumo no Evangelho e no Senhor. Isso é importante para a gente que quer ter filhos no futuro, e também para quem já tem filhos agora no presente. E o primeiro dever, que é citado lá na primeira aula, é o dever de amar. E é interessante que eu fui procurando, tanto no dicionário como em vários sites, alguma passagem que colocasse, que explicitasse que o dever dos pais é amar os filhos. Mas de forma explícita, de forma direta, eu não encontrei nenhuma passagem que envolvesse a palavra pais devem amar seus filhos, né? Todas são passagens indiretas que mostram que o propósito do pai em fazer algumas ações para os filhos demonstra amor. Ou seja, para Deus é tão óbvio que um pai deve amar seu filho, né, que ele não precisa colocar uma passagem explícita. O mais próximo que eu achei foi em Tito, capítulo 2, que é uma mensagem diretamente para as mulheres, na realidade, né? Que ele vai falando que você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes da sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas, a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Essa é uma das únicas passagens que mostram o dever de amar, né, seus filhos, que a gente encontra na Bíblia. Deus coloca várias outras formas de ações que você tem com o seu filho, que você acaba demonstrando, que você acaba tendo amor por ele. E é interessante, né, que mesmo assim ele colocou essa passagem em Tito, capítulo 2, foi o motivo de eu trazer, mas o primeiro e o objetivo mais óbvio que um pai tem para um filho, né, tem que ser o de amor, né? E hoje a gente vê... Exatamente, amar é um verbo, né? Você ama, né? Então, amar sem as ações não existe. Não é substantivo, exatamente. Nem adjetivo também. Mas eu acho interessante que na Bíblia Deus não colocou o dever explícito de que o pai tem que amar o filho, e a gente sabe que é óbvio isso, né? Mas no ato de amar é muito importante dizer o óbvio, né? É muito importante falar o motivo das ações. E aí vem a primeira visão do filho, né? Sobre o amor dos pais, né? E eu lembro que em vários momentos meus pais faziam ações comigo, como me disciplinar, me corrigir, me castigar. E eles sempre faziam isso dizendo no final: a gente está fazendo isso porque a gente ama você. E eu lá chorando. E na hora você não escuta aquilo, né? Não. Claro que não. No momento você só está triste, né? Com raiva. Por que ele está fazendo isso comigo? Porque eu estou apanhando. Mas ele sempre falava: olha, a gente está fazendo isso porque a gente lhe ama. E eu lhe digo que são anos que passam para você olhar para trás e dizer: pô, eu realmente merecia, né? Aquele castigo, aquela correção, aquela disciplina, aquela pisa, aquele conselho, aquela orientação. Não é só em castigo, não. Orientações também. Olha, meu filho, não faça isso, não. E aí eu ficava com raiva, mas é porque a gente lhe ama. Ou seja, dizer a ação, né? Dizer que você está fazendo uma ação porque ama,
Por mais que o filho não acredite naquele momento, eu acho que vale a pena para eu, como filho, ter ouvido que era com amor. E até depois de anos a gente olha para trás e vê que realmente eram atos de amor. Então, a primeira visão que eu tenho como filho sobre o dever do pai é de que ele deve amar como um sentido óbvio, que ele tem que praticar ações de amor para nós filhos. E também vale a pena sempre dizer que você está com isso, né? Outra coisa, sim, com certeza. E outra coisa também interessante de amar, né, é que amar é sobre ações, né? Mas é importante também o falar, né? Pode dizer, Dona. Com certeza. E é justamente o que eu ia falar, que também, apesar do amor ser sobre ações, né, sobre atos, é muito importante também dizer para o seu filho que você ama ele. É algo que o filho tem prazer em ouvir do pai, mesmo sendo tão óbvio, né? Mesmo sendo tão claro de que o pai é óbvio que ele vai lhe amar. Porém, ouvir essas palavras, da mesma forma que uma esposa gosta de ouvir do seu marido e um marido gosta de ouvir de sua esposa, o filho também quer ouvir do seu pai que ele ama você. Isso é importante também. A outra parte, outro dever, né, que é citado lá na primeira aula, é o de proteção, né? O pai, ele tem que proteger o seu filho, os pais, no caso, né? É um dever. E aí eu trago essa primeira passagem que está lá em Provérbios 14, né? Versículo 26, que diz que aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. E no versículo 27, o amor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Temor, eu falei amor, foi? Desculpa, temor. É interessante, né? Eu gostei de trazer essa imagem porque ela mostra uma mãe protegendo o seu filho com um escudo, porém ela também usa o próprio corpo como proteção, né? E ela acaba se ferindo no ato de proteger. E geralmente quando você quer proteger o outro, o filho, você acaba sofrendo, né? E é algo que nós filhos nem sempre conseguimos ver, né? É o ato de proteção. E eu lembro que meu pai, por exemplo, ele sempre levou eu e minha irmã para todas as aulas da faculdade e de colégio. E ele sempre ia levando, por mais que ele sofresse por conta disso. E aí eu nunca me esqueço que teve um rodízio na faculdade, que eu tinha que chegar de 5 horas da manhã no hospital, que era lá no Miguel Arraes, que é uns 30 quilômetros do lado de casa, eu acho, 20. É bem distante. E era de 5 que eu tinha que chegar, né? Então, por um mês, eu e meu pai, quase todos os dias da semana, a gente acordava no escuro, e eu nunca via ele reclamando, ou triste, ou chateado, ou com raiva, ou emburrado porque tinha que me levar. Eu também. Oi? E assim, E isso é um ato que mostrou que ele sofreu, né? Ele sacrificou o conforto dele para me proteger, né? Porque ele queria ter a certeza de que eu ia chegar lá no ambiente do hospital, que era um ambiente mais distante, que eu iria chegar na hora, né? E tem tantas ações de proteção, mas que geralmente são ações que acabam, geralmente, devolvendo um pouco de sacrifício em você, né? Ou seja, o pai, ele acaba sofrendo no ato de proteger o filho. Eu acho interessante essa passagem de Provérbios que fala que uma das principais formas de você proteger os filhos é temendo a Deus, né? É o temor ao Senhor. E é uma proteção que é dita como uma fortaleza segura, refúgio e afasta das armadilhas da morte. Ou seja, o temor ao Senhor é uma proteção tão grande que até a morte afasta, né? E eu achei interessante essa passagem. Alimentar é o próximo dever que tem lá na aula, né? E eu achei interessante essa passagem de Provérbios 27. Nós vamos ver várias passagens hoje, né? De vários pontos da Bíblia. E no versículo 23 ele fala assim: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodes lhe renderão o preço de um campo. E haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas.
O tema é de alimentar, né? O dever de você levar comida para o seu filho. E é interessante o fato de que o tema de comida e refeição é muito citado na Bíblia, né? Como várias vezes como forma de castigo ao povo, né? Ou vários povos que, quando eram castigados, eles não tinham justamente alimento, né? E esse é um tema que é bem citado em várias partes da Bíblia, né? Você pode ver a mulher que só tinha pouco azeite e fermento e farinha para fazer um pão, e depois ela já pensava em morrer com o filho, né, por não ter o que comer. E vários outros citações que mostram que a alimentação é muito importante para Deus, né? Tanto é que você deixar de se alimentar para orar é uma das formas de você conseguir pedir a Deus com muito afinco e fé, né? Que é o jejuar. Então aí você vê o quão importante a alimentação é fisicamente como espiritualmente, né? E aí essa passagem de Provérbios, ela fala justamente que quando você tem ciência dos seus recursos, quando você sabe os recursos que você tem, e você consegue planejar em cima desses recursos, você sempre vai conseguir sustentar e alimentar a sua família, né? Ou seja, o quão importante é você ter o controle financeiro para sempre manter a alimentação em família, né? E é bem interessante isso. O outro dever, eu juntei, que é o dever de educar, ensinar e orientar. Eu queria mostrar primeiro essa passagem em Provérbios, né? 22, no versículo 6, que ele fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ele não se desviará desses objetivos. Eu acho bem interessante que se tem um esporte que eu sempre quis acompanhar e entender, que eu acho interessantíssimo, né? É o de Fórmula 1. Sempre quis entender como é que é disputado. E até hoje, eu nunca assisti uma única corrida de Fórmula 1. Não faço a menor ideia de como é essa corrida de Fórmula 1, ou por que tem uma corrida um dia antes, ou quem é o melhor. Eu só conheço Michael Schumacher. Olha, só conheço Michael Schumacher, Felipe Massa e só. E é interessante porque eu sempre tive essa vontade, mas na maioria das vezes, quando eu conseguia ver um pedacinho da corrida, era o fim da corrida, durante o almoço de domingo, né? Nunca pude assistir a corrida, porque geralmente ela é domingo de manhã, né? E domingo de manhã, ou de madrugada, a gente sempre estava vindo para a igreja. Nunca pude ficar em casa para assistir. E quando eu ficava em casa no domingo, geralmente é porque eu estava muito doente. Então, meus pais, eles tinham esse objetivo de sempre estar me levando e me trazendo, eu e Mica, para a igreja, né? E aí é engraçado que no domingo, na TV, né? Hoje em dia a gente assiste pouco TV, né? Mas era uma grande diversão, né? No domingo só dava tempo de ver o Globo Rural e um pedacinho de pequenas empresas de grandes negócios, né? E depois era todo um período que era nulo e eu sempre estava vindo para a igreja. E meus pais, eles sempre tiveram esse objetivo de, não importa o que está acontecendo, tem que ir para a igreja primeiro, né? E é interessante isso porque são objetivos que, com o passar dos anos, eu e Mica, a gente continua vindo para a igreja. Se Deus quiser, a gente vai continuar vindo sempre para a igreja. E nossos filhos vão continuar também seguindo esse propósito, né? De não se afastar dos objetivos iniciais que meus pais eles tiveram no início. Mas é interessante que ele fala que se você instruir as crianças, né, se você nos instruir a seguir um objetivo, existe uma menor chance da gente se afastar desse objetivo, né? Ou seja, a conversa, a discussão, a orientação. Meus pais sempre foram firmes em trazer a gente para a igreja. Em Efésios, capítulo 6, ele fala: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor, né? Eu trouxe essa não muito pelo irritar, mas sim que a forma, né, de ensino, educação, é sempre segundo a instrução e o conselho do Senhor, né? Ou seja, você não basta apenas nos crescer e nos orientar e nos educar a ser uma criança dentro da igreja e cristã, né? Tem que ser segundo o conselho do Senhor. E a Bíblia, ela traz vários conselhos e orientações na Bíblia, né? Então, também é importante que vocês que já são pais e nós que um dia vamos ser pais, a gente olhe para a Bíblia como uma fonte de orientação e instrução, que é bem importante
para a criação, né, para a orientação. Eu queria fazer ciência da computação, né? Aí eu assisti uma aula de um professor que disse que só era rico, advogado e médico. Aí eu, vou para medicina, né? Aí quando eu falei para minha mãe, eu quero fazer medicina, aí ela correu, me botou em cursinho, mudou toda a minha vida para isso, né? E toda vez que eu queria desviar, ela me aprumava. Mas é curioso que essa parte você não falou, mas meu pai queria que eu fizesse direito. Então, quando eu fui me inscrever em direito, foi o dia mais feliz da vida dele, né? E aí não durou uma semana, eu saí. É porque a Micaela deu o exemplo de lixo. Ricardo? Se Deus quiser, eu te fiz direito. Exatamente. Mas voltando para o que a auxiliadora falou, né, no início, é justamente a educação, a orientação, o ensino, é um caminho de duas vias, né? É o pai ensinando ao filho e o filho tem que ter o coração aberto para receber a orientação e a educação. E isso nem sempre acontece, né? Nem sempre o filho ouve com bom grado a orientação, a educação, o ensino do pai, né? E é por isso que é tão importante você estar sempre orando para que não só você o ensine e o eduque corretamente, mas também para que ele tenha o coração aberto para receber de bom grado o ensino, a orientação e a educação, né? Eu acho interessante que é uma frase que eu sempre ouvia, né? Meus pais sempre me faziam uma orientação ou um conselho, e no final eles sempre diziam a mesma coisa: olha, conselho, se fosse bom, não era dado, vendia. E isso sempre ficava na minha cabeça, né? Pô, agora eu tenho que seguir, né? Porque não é só uma orientação, é uma boa orientação, né? E se eu não seguir, eu vou ter que ouvir essa frase de novo depois lá na frente, né? E aí, o terceiro texto, né? Que fica lá em Deuteronômio, capítulo 6, Moisés fala o seguinte, né? Ensine-as com persistência a seus filhos, a lei, né? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, essa passagem ela mostra, né, que o ensino, a orientação, ela é constante, ela é o tempo todo, né? E aí, o tempo todo, eu lembro que meus pais eles estavam sempre martelando na minha cabeça as coisas que eu precisava aprender, né? Até eu aprender. Algo interessante sobre educação é que várias vezes, e eu não sei se meu pai vai lembrar, ele não tá, acho que ele não está aqui para confirmar, mas várias vezes meu pai ele chegava para mim quando eu estava sozinho com ele, aí ele olhava para mim e perguntava: meu filho, o que você acha? Como você acha que está sendo a sua educação? Você acha que eu poderia melhorar? Não, pai, está tudo certo. Eu que não ia falar nada, né? Perguntou não, para mim ele perguntava várias vezes. Eu com 10 anos de idade, não sei, né? Tá ótimo. Não vou falar nada, né? Só confirmava. Mas era interessante, né? Que ele sempre me perguntava como estava sendo esse processo da educação na minha vida, e mesmo não tendo conhecimento nenhum para dizer como é que estava sendo bom ou ruim, para mim estava ótimo, né? Aí eu sempre confirmava com ele, né? Mas mostrando que realmente é um caminho de duas vias, né? Porque se para mim tivesse sendo muito ruim, provavelmente eu teria falado: poxa, pai, eu queria poder falar mais, argumentar mais. Mas sempre é sempre interessante isso, né? Que esse tipo de diálogo é importante. Corrigir / disciplinar, outros dois deveres que estavam lá na primeira aula, né? E aí, novamente, em Provérbios, eu trouxe o capítulo 13, versículo 24, que diz que quem se nega a castigar seu filho não o ama, e quem o ama não hesita em discipliná-lo. E no 29, versículo 17, diz que discipline seu filho e este lhe dará paz, dará grande prazer à sua alma. Eu acho interessante que ele usa essa palavra aqui, né? Hesita, né? O do hesitar. Ou seja, o pai que ama o filho, ele vê algo errado e de prontidão ele já quer corrigir o errado, né? Ele já quer se levantar para corrigir, para disciplinar o filho, porque é o verdadeiro amor, né? E é interessante que quem não disciplina, também pelo texto, né? Logo não ama o próprio filho, né? Porque a disciplina, apesar de ser triste e machucar, o castigo, apesar de machucar, ele sempre é feito para que você acabe melhorando, né? Nunca piorando. Então, a falta de amor faz com que a gente esqueça de disciplinar os nossos filhos, né?
para quem tem filho e quem vai ter. E é interessante que a disciplina, quando ela acontece, ela dá paz, né? Ela sempre vai dar um grande prazer à alma do pai que conseguiu disciplinar e castigar o filho corretamente, né? E é óbvio que eu, como filho, quando era castigado, eu odiava, né? Quem é que gosta de ser castigado, disciplinado, né? Então, esse é um prazer que dá à alma do pai, mas que não dá naquele momento, né? O pai, ele não tem um prazer em disciplinar, em castigar o filho. Ele sempre vai querer evitar que isso aconteça, né? Inclusive, ele vai orientar que o filho não faça tais atos para sempre poder se afastar da possibilidade de estar lá disciplinando, né? Porque corrigir é trabalhoso, né? É um trabalho mental para os dois, né? Para quem ouve e para quem faz a correção, né? Mesmo assim, é essa correção que dá paz e prazer para a alma do pai, né? Só que é como um investimento a longo prazo, né? Você só vai ver lá na frente, né? O bom e o ruim de ter ou não disciplinado, né? E aí, aqui eu lembro justamente da história que eu contei na primeira parte, né? Que meus pais, eles sempre me corrigiam, ou quando castigavam a mim ou a Mica, eles sempre traziam uma lição no final, né? Era sempre uma lição de moral que vinha lá no final do castigo ou da correção, até eles verem que a gente realmente estava arrependido, né? Para eles realmente terem a certeza de que aconteceu a disciplina, né? E outros dois deveres que é citado lá na primeira aula é o de motivar, e eu coloquei barra respeitar, né? A motivação ao filho é importantíssima, né? E aí em Colossenses capítulo 3, versículo 21, ele fala: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Ou seja, quando você irrita o filho, né, ele acaba se desanimando. E aí eu fui atrás da origem da palavra no hebraico de irritar, né, para entender o que ele queria dizer com irritar. Porque ele fala ela tanto em Colossenses como em Efésios, que a gente viu mais cedo, né? Só que nesse caso é não irritar os filhos, mas criar eles no conselho do Senhor. E irritar está muito relacionado também a provocar, a amargurar e também a desafiar, né? Então, quando você acaba irritando, amargurando, desafiando no sentido de um desafio ruim para o filho, ele acaba se desanimando a seguir os conselhos e as instruções do Senhor. E é por isso que ele fala sobre isso, né? Talvez um dos pontos mais difíceis, né? Porque como é que você vai conseguir corrigir, disciplinar sem irritar, né? Sem chatear. Mas eu botei ela porque a mãe está meio que motivando ela a ter acertado, né? A questão de matemática lá. Mas é interessante, né? Que eu também fui procurar sobre a palavra animar, desanimar, motivar, com relação pais e filhos, né? E essa era a passagem que tinha um antônimo, né? Que é desanimar, né? Ou seja, o ato de você estar provocando, amargurando o seu filho acaba desanimando ele de seguir na fé e de seguir no ensinamento do Senhor. O penúltimo ponto, lazer, é um dos deveres da gente, né? Esse eu não achei nenhuma passagem, então eu deixei só a imagem para a gente ver. Mas é muito importante o lazer, né? A forma de você aprender. Né? Não está na Bíblia, mas é importante o lazer. É importante você se divertir, né? Porque o lazer em família, ele também é uma forma de você estar ensinando a pessoa, né? Ele também. As formas de lazer são coisas que vão ficar na mente da gente que é filho por toda a vida, né? Então, eu lembro dos meus momentos de lazer mais divertidos que a gente tinha, né? E o interessante do lazer é que ele não está relacionado diretamente com questão financeira. Então, as formas de divertimento que eu mais tinha, que eu lembro na minha mente, eram momentos que não tinham relação com ir a um parque de diversão ou ir para um cinema. Era quando a gente se juntava para assistir filme na cama. Para mim isso era a maior diversão, ou série, né? E aí a gente se juntava, fazia pipoca, comprava um refrigerante, pronto, diversão. Para mim era isso. Ou quando a gente ia para o shopping para almoçar, e a gente ia no restaurante chamado Pastelo Mania, né? Lembra? E aí a gente tinha o objetivo de montar um prato, um só, né? Montar um só prato e juntar o máximo de comida possível. Isso para mim era o maior barato, porque toda vez que a gente sentava do lado,
sentava alguém com uma montanha de comida que a gente não conseguia fazer. Por mais que se esforçasse, o cara chegava com uma montanha assim, bem formada, que a comida nem tremia. Isso é muito divertido. Você tinha o quê? Era o que faltava, tá vendo? Para a montanha ficar perfeita, rapaz. Mas esses eram os momentos de lazer. Isso é importante porque você gera memórias, né? No filho. E também você acaba, a forma de lazer que você cria, né? Também é uma forma de você ir ensinando o cristianismo e evangelizando o seu filho, né? Então, meus pais, eles nunca pouparam despesas para levar eu e Mica para os acampamentos da igreja, né? A gente sempre estava presente lá para poder ouvir e se divertir com ouvindo o Senhor, né? E o último dever é o exemplo, que a gente já adiantou em algumas vezes aqui hoje, né? Que é difícil você falar sobre todos os outros deveres sem lembrar primeiramente que dar o exemplo é o primeiro passo para você conseguir fazer o dever, né? E aí essa passagem em Filipenses 4, versículo 9, diz que tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Isso é Paulo falando para os filipenses, né? E em Provérbios 20, versículo 7, fala que o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos, né? Então, tenho várias lembranças de eu no carro ou em algum local. E aí tinha um momento em que a gente poderia ganhar algum tipo de vantagem se a gente fizesse algo que não era eticamente e moralmente correto, mas meu pai ele sempre dizia, não, vamos fazer isso não. E aí isso fica na minha mente, né? Ficou na minha mente por todos esses anos, né? Ele foi justo e levou uma vida íntegra e como eu sou feliz hoje por conta dessa decisão. Pode falar, Aaron. Exatamente. Não adianta falar de ensinar se você inicialmente não faz, né? Então, o meu avô, ele fumava e dizia para não fumar. Qual é o que é que isso entra na mente da criança, né? Como é que ela vai realmente acreditar no que ele está falando, né? Então, assim, o exemplo ele é importantíssimo. E o exemplo é justamente quando você aprende, recebe, ouve e vê, né? Quando você vê no outro, tudo que ele fala, você vê que ele deu o exemplo positivo. E o exemplo é importantíssimo e foi importantíssimo para a minha criação e a de Mica. Pronto. É isso a aula. Alguma dúvida? Algum comentário? Pode falar, Miguel. Com certeza. Eu acho que não teve educação para filhos no mundo em que o filho acabou não machucando os próprios pais em algum momento, né? De alguma forma ou de outra. É um filho muito bom. Esse filho muito bom já machucou os pais em algum momento, já falou alguma coisa que transgrediu, ou já fez coisas que acabou decepcionando o pai, né? Mas como é importante o pai também demonstrar amor e demonstrar perdão para o filho, até pelo sentido de, ao fazer isso, saber que o filho, no perdoar, se ele se arrepender, ele realmente aprendeu que aquilo era o errado, né? Então, é importantíssimo isso. E